Olá, pessoal, como vão todos e todas? Espero que estejam bem. Regressando aqui ao canal Paradesporto TV para mais um vídeo comentando aí sobre essa questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência entrou na pauta do STF nas últimas semanas, o julgamento de 12 ações diretas de inconstitucionalidade foram ao plenário virtual. A gente, inclusive, trouxe um vídeo já aqui no canal essa semana, relatando os fatos e dando a informação de que o ministro Lewandowski pediu vista desses julgamentos após os votos proferidos pelo ministro Barroso e pelo ministro Fachin, que já haviam analisado, então, nos seus votos as questões. Hoje, pessoal, mais especificamente, eu quero trazer aqui a análise do voto do ministro Roberto Barroso, relator do feito, né, pessoal? Então, é um voto que tem um peso significativo. O voto do relator pode guiar os demais ministros a lhe seguirem. Inclusive, eu acho que foi esse o motivo pelo qual o Lewandowski pediu vistas nesse julgamento. Eu quero, antes de tudo, fazer minha audiodescrição aqui. Nós temos um público de pessoas com deficiência visual que nos assistem. Esse é um recurso importante da gente usar. Então, eu quero dizer que eu sou um homem branco, cabelo, barba grisalha. Estou com cabelo curto, minha barba está bem crescendo aí. Estou vestindo uma camisa preta, uso fone de ouvido. Na minha frente tem um microfone com LED vermelho. E aqui atrás de mim eu tenho um globo terrestre, redondinho, bonitinho. A Terra não é plana, né, senhores e senhoras? E uma parede de tijolos ao meu fundo aqui. Mas então, pessoal, vamos entrar nessa questão do voto do Luiz Roberto Barroso, nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Desde logo, vamos pedir, né, pessoal, deixem aí a curtida, o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para notificações, tornem-se membros e assinantes do canal, pessoal. Temos a partir de R$ 1,99, já temos um plano de membros aí por R$ 1,99, e a gente é o valor mínimo do YouTube, R$ 1,99, exatamente porque o YouTube ele está reforçando demais os canais que têm membros, pessoal. Então, além da importância do valor financeiro para a sustentabilidade aqui do projeto do canal, essa questão de aumentar o alcance e a entrada no algoritmo é muito importante para nós. Então, quem tiver aí R$ 1,99 por mês para nos prestigiar o canal aqui, tornem-se membros lá. Mas, pessoal, assim, essas 12 ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas por várias entidades da sociedade civil, por partidos políticos. Nós temos uma do PT, nós temos ações das associações de defensores públicos, de auditores fiscais da Receita Federal, delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia do Brasil, magistrados, Ministério Público. Então, várias associações ingressaram aí no Supremo para questionar a constitucionalidade, trazendo várias questões, como a questão do déficit previdenciário, que foi um dos motivos para a realização da reforma, e essas entidades trouxeram as demonstrações de que não existe o propalado déficit. A questão das formalidades da tramitação da emenda constitucional foram questionadas, as premissas fáticas da deliberação legislativa, a ofensa ao caráter solidário da Previdência, progressividade das alíquotas, contribuição extraordinária, regras de transição, cálculos de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, que sofreram impactos com essa reforma, a contribuição de nativos e pensionistas. Então, uma série de questões aí estão postas a julgamento nessas 12 ações diretas de inconstitucionalidade. O ministro Barroso, pessoal, como a gente já informou no outro vídeo, ele julgou improcedentes todas as ações
e julgou parcialmente procedente apenas uma das ações para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 149, parágrafo 1º-A, com a emenda trazida pela emenda constitucional, com a redação trazida pela emenda constitucional 103, que é a emenda constitucional da reforma, a fim de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas somente possa ser majorada em caso de subsistência comprovada de déficit atuarial após a adoção da progressividade de alíquotas. Então, ele está reconhecendo aí que a progressividade de alíquotas para inativos e pensionistas, ele não reconhece a inconstitucionalidade, mas ele dá uma interpretação conforme a Constituição, esse dispositivo constitucional. No mais, pessoal, o Barroso refutou todas as argumentações, todas as alegações das 12 ações diretas de inconstitucionalidade, portanto, declarando constitucional toda a reforma previdenciária. E aqui, pessoal, eu quero fazer para começo de conversa, digamos assim. O ministro Barroso, ele já demonstrou a sua posição liberal dentro do Supremo. O que eu quero aqui, quando eu critico o ministro Barroso, eu não quero dizer que ele age de má fé, que ele age por interesses financeiros, até por interesses financeiros um pouco sim, mas não por corrupção, não por má fé, não por desonestidade, mas pela ideologia. O ministro Barroso, ele é um ministro liberal. O que quer dizer isso, pessoal? Que ele sempre vai julgar contra os interesses dos trabalhadores, contra os interesses, portanto, dos segurados do INSS. Aonde tivermos uma causa envolvendo direitos e interesses de trabalhadores segurados do INSS, nós teremos um voto contrário do ministro Barroso. Isso já ficou bem claro no tema 1046, que ele julgou pela prevalência do negociado sobre o legislado, trazendo uma série de prejuízos aos trabalhadores. Mais recentemente, o ministro Barroso concedeu uma medida cautelar para suspender a execuibilidade, a aplicação do piso nacional salarial para os profissionais da enfermagem. Então, são atos concretos, são decisões do ministro Barroso que deixam evidente o seu caráter liberal e antitrabalhador dentro do Supremo. E esse julgamento agora da reforma previdenciária vem mais do que referendar isso que estamos dizendo. A reforma previdenciária, pessoal, é bom a gente também pontuar no início, antes de ver as argumentações do Barroso, do voto do Barroso, é muito importante a gente ponderar dois elementos fundamentais que tornam a reforma previdenciária inconstitucional. O primeiro elemento, pessoal, é de que a reforma veio para retirar direitos. Portanto, ela é um retrocesso. Ela viola diretamente o princípio do não retrocesso, das conquistas dos trabalhadores e do povo em geral. Ao nos depararmos com uma situação em que o Brasil tem um orçamento público federal que destina praticamente 50% do orçamento para o pagamento de dívidas com banqueiros, para remunerar rentistas, banqueiros, com uma dívida que já foi paga conforme a auditoria cidadã da Fatorelli. A Fatorelli já gravou vários vídeos dando conta que essa dívida já foi paga. Mas, em resumo, o que eu quero trazer aqui é isso, pessoal. A reforma previdenciária, ela vem com aquele falso argumento de que é preciso um ajuste, que a Previdência vai quebrar,
que a União não tem verbas, não tem recursos para pagar os benefícios, quando a realidade material é outra. A realidade material destrói esse argumento. A realidade material dá conta que metade do orçamento da União é para pagar dívidas com banqueiros. O segundo argumento, e que o Barroso refuta no seu voto, é justamente a questão do déficit previdenciário, que é uma grande falácia. Uma grande falácia. Os cálculos que traziam esse déficit desconsideravam receitas do sistema de seguridade social. Desconsideravam as contribuições sociais, desconsideravam uma série de receitas de loteria, uma série de receitas que são destinadas à Seguridade Social e que não entraram no cálculo, esse cálculo que traz o déficit. Isso foi devidamente demonstrado na CPI da Previdência, realizada no Congresso. O senador Paulo Paim teve uma atividade preponderante nessa CPI, ele foi um dos que desmascarou esse déficit. Nós tivemos a presença de vários grandes referências do Brasil nessa CPI, demonstrando que esse déficit era uma falácia. Eduardo Moreira foi um deles, a Fatorelli, e mesmo assim a reforma passou como passaboiada daquele ministro bandido aí desse desgoverno, que tomara esteja terminando aí essa semana, né, pessoal? Mas, enfim, a reforma passou a boiada da reforma, mesmo com esses dois elementos centrais e que já seriam suficientes para a declaração de inconstitucionalidade total da emenda constitucional 103. Mas, pessoal, vamos enfrentar alguns argumentos do ministro Barroso. Primeiro argumento que o Barroso analisou é justamente a questão do déficit. E aí, ao analisar o contexto da reforma, o Barroso observou que o déficit no setor é incontestável e piorou significativamente nos últimos anos. Segundo o ministro, o pagamento de aposentadorias e pensões consome fatia relevante do PIB, Produto Interno Bruto, e do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como a saúde e a educação. E, na visão do ministro, mudanças que reduzam o endividamento público podem ter impactos macroeconômicos positivos, como o estímulo ao consumo e à produção. Um dos pontos destacados pelo Barroso é que a população brasileira está vivendo mais. Aí ele traz projeções da ONU, no sentido que o Brasil é o 10º maior país do mundo em proporção de idosos, e, em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda da taxa de natalidade. Com isso, segundo o ministro, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais velhos. Argumentos altamente, não vou dizer falaciosos, né, pessoal, porque seria até uma grosseria com o ministro. Eu liguei uma luz aqui para dar uma corrigida na iluminação, né, pessoal? Começou a cair à noite. Mas, enfim. Então, como a gente vê, pessoal, o ministro diz que o déficit é incontestável, quando não é. É incontestável de que não há déficit. Isso ficou bem claro, com estudos, com dados científicos trazidos na CPI do Congresso. Piorou significativamente nos últimos anos. E aí o ministro diz que o pagamento de aposentadorias consome fatia relevante do PIB e do orçamento estatal, restando poucos recursos para setores como saúde, educação e outros investimentos. Como a gente falou, o que consome recursos do orçamento é esse pagamento de juros para banqueiros. É isso que consome recursos. O pagamento de benefícios, pensões e aposentadorias é constitucional. São conquistas constitucionais.
Então, se tivermos que atacar algo que consome o orçamento, temos que atacar o pagamento de juros para banqueiros. E não condenar o povo trabalhador, os segurados do INSS, a uma vida miserável. Quando não, a uma morte miserável, porque é bom a gente lembrar, essa reforma da Previdência, ela inviabiliza a aposentadoria para um contingente de milhões de brasileiros que tem uma expectativa de vida que não chega a 60 anos em vários rincões do Brasil e que nunca poderão se aposentar. Pois o ministro Barroso está mais preocupado com esse pagamento de juros para banqueiros, outras questões, do que com a saúde e com a dignidade dos segurados do INSS e do povo trabalhador. Tá aí, os argumentos estão aí. Em relação aos questionamentos sobre a tramitação da emenda no Congresso, o Barroso ressaltou a necessidade da autocontenção judicial. Esse é um novo argumento que eu tenho visto aí, pessoal. A autocontenção judicial é um novo fundamento que eu começo a ver aqui e acolá em julgados do Supremo, que é extremamente subjetivo, abstrato e vago. E aí o ministro diz que a necessidade de autocontenção, sobretudo porque a reforma previdenciária é de difícil obtenção de consenso. E, além disso, a proposta foi aprovada pela maioria de 3/5 de cada casa do Congresso Nacional. Por outro lado, sustenta o Barroso, a interpretação da presidência do Senado às normas regimentais aplicáveis, a tramitação foi razoável, e esse entendimento deve ser respeitado pelo Judiciário. Ou seja, pessoal, se a interpretação das normas regimentais foi razoável, é porque não foi adequada, né, pessoal? É porque não foi a aplicação que deveria ter sido feita, e porque existe uma série de ilegalidades apontadas no trâmite dessa emenda constitucional nessas 12 ações diretas de inconstitucionalidade. E aí a aplicação desse princípio de autocontenção, que o judiciário não pode extrapolar, é evidente que não quer enfrentar diretamente as violações trazidas. Outro argumento, pessoal, o ministro também rebateu a alegação de que o Congresso Nacional teria se baseado em premissas equivocadas para aprovar a emenda. Segundo Barroso, o parecer técnico apresentado em uma das ações não é capaz de afastar a presunção de veracidade das informações prestadas anualmente no relatório de execução orçamentária da União, segundo que é fiscalizado, inclusive, pelo Tribunal de Contas. Aí o ministro diz que em dezembro de 2019 o Tesouro projetou um desequilíbrio crescente estimado em 52 bilhões para 2020 e 200 bilhões para 2050. E aí, pessoal, aqui a gente vem para aquela questão, né? O Tesouro Nacional sempre fazendo essas estimativas e projeções que não tem base com a realidade, pessoal. Não tem base. Eu, como procurador, na minha atuação, várias vezes existia nos processos estimativas do Ministério da Economia, do Ministério da Previdência, que não condizem com a realidade dos fatos. Não condizem. Essa estimativa de que haveria um desequilíbrio de 52 bilhões em 2020 não se concretizou. Não se concretizou já. E, portanto, é factual de que essa outra estimativa de 200 bilhões para 2050 também não se concretizaria. São números lançados aos ventos, pessoal, que levaram à aprovação
dessa reforma previdenciária a toque de caixa. Premissas fáticas que contaminaram todo o raciocínio do julgamento de quem aprovou essa reforma da previdenciária. Mas o ministro Barroso está dizendo que não há como desconsiderar aí as estimativas do Tesouro Nacional. O ministro também concluiu que a reforma não teria acabado com o caráter solidário do regime próprio de previdência social dos servidores, né? E explicou que o princípio da solidariedade significa que, de modo geral, as pessoas não contribuem para o custeio da sua própria aposentadoria, mas para a viabilidade do sistema como um todo. E que essa situação não teria sido alterada pela emenda. Inclusive, lembrando que a proposta de sistema de capitalização foi rejeitada na Câmara dos Deputados. Sobre a progressividade das alíquotas dos servidores públicos, o Barroso entendeu que a medida não caracteriza confisco, já que busca efetivar o princípio da capacidade contributiva, estabelecendo, inclusive, deduções na alíquota base de 14% para as faixas remuneratórias mais baixas. Por outro lado, se o servidor tem um aumento na contribuição previdenciária, também se beneficia da redução do imposto de renda, segundo o ministro Barroso. Alíquotas progressivas chegando a 14%, pessoal. Vejam, se isso não é confisco, olha. Afirmou ainda o Barroso que a mera previsão constitucional da possibilidade de criar uma contribuição previdenciária não ofende cláusula pétrea. Caso ela seja instituída, a lei a ser aprovada será sujeita ao exame rigoroso das possíveis violações a normas constitucionais, inclusive as apontadas nas ações, como os princípios da vedação ao confisco e da proporcionalidade. Aqui ele está tratando, então, do ponto em que a emenda constitucional 103 autoriza, possibilita a criação de uma contribuição extraordinária para os servidores públicos no caso de déficit, de aumento de déficit. É o artigo 149, parágrafo 1º-A da Constituição, na redação da emenda constitucional, que, por fim, o Barroso terminou por dar uma interpretação conforme a Constituição para essa norma. As regras de transição, pessoal, as regras de transição das reformas de 2013 e 2005, que foram extintas pela emenda constitucional 113, que traziam contextos favoráveis aos trabalhadores. Eram regras de transição que impediam a aplicação de normas previdenciárias mais prejudiciais a esses trabalhadores que já tinham entrado no serviço público até determinada data. Pois essa emenda constitucional extingue essas normas de transição. O ministro diz que isso não viola os princípios da segurança jurídica e da confiança, pois as normas geraram direito adquirido apenas para os servidores que cumpriram os requisitos previstos até a data da revogação. Os servidores que tinham mera expectativa de direito faziam jus somente a uma transição razoável, diz o ministro, e não a manutenção perpétua de determinado regramento. Então, veja bem, pessoal, veja bem. Você já foi afetado por uma reforma anterior que estabeleceu uma regra de transição ali, para proteger algumas situações consolidadas. E o ministro entendeu que a revogação dessas normas de transição não afetariam os princípios da segurança jurídica e da confiança. É difícil, né, pessoal? É realmente muito difícil dar razão para esse tipo de julgamento que repito, só beneficia os interesses financeiros, pessoal,
desconsidera totalmente a dignidade do trabalhador, a segurança jurídica do trabalhador, as expectativas de vida dos segurados do INSS. Pensão por morte, pessoal. Sobre os novos critérios de cálculo de pensão por morte, o ministro sustentou que o patamar está próximo à realidade de outros países e é compatível com os valores de pensão alimentícia comumente fixados pelo Judiciário. Na visão do ministro, a vedação ao recebimento de mais de uma pensão por morte no âmbito do mesmo regime de previdência social é razoável, pois já há regras de proibição à acumulação pelo próprio servidor. Então, aqui, pessoal, a gente está vendo aí um fundamento um fundamento que não tem previsão alguma no sistema, que é a proximidade com a realidade de outros países. É sui generis esse argumento. Que países são esses? Tá próximo do quê? Da Noruega, da Suécia, da Alemanha? Ou está próxima, sei lá, de que país? De qual país? É um argumento que não existe no direito. Está próximo da realidade de outros países. Os novos critérios de cálculo da pensão por morte, que foram reduzidos. Ou seja, ofensa ao princípio do não retrocesso de conquistas. Ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ofensa às garantias de que quem contribuiu para a Previdência Social tem direito aos benefícios. Quando ele diz que a vedação ao recebimento de mais de uma pensão por morte. Se o trabalhador contribui para diferentes sistemas, e em relação a diferentes trabalhos realizados, ele tem direito à pensão daquelas contribuições. Enfim, o ministro aí aprofundando o caráter liberal do seu voto. Finalmente, pessoal, a contribuição dos inativos e pensionistas, que na redação do parágrafo 1º, letra A, do artigo 149, prevê que quando houver um déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Vejam bem, pessoal. Proventos e pensões que superem o salário mínimo. Nós estamos falando de contribuição previdenciária para valores mínimos de aposentadorias e pensões. Nesse ponto, o ministro conferiu uma interpretação conforme a Constituição, de que a base de cálculo somente possa ser aumentada em caso de persistência comprovada do déficit previdenciário após a adoção da progressividade de alíquotas. Em suma, pessoal, eu achei que era fundamental trazer essa análise, achei que era pertinente. Acho que a gente precisa conhecer os ministros do STF nas suas ideologias, nas suas posições de classe. Esses ministros votam contra ou a favor dos trabalhadores. Esse é o cerne da questão. Não adianta a gente ficar fazendo julgamentos morais de ministros do Supremo ou de qualquer outro agente público. Nós precisamos fazer o julgamento de classe desses agentes. O ministro Barroso, acabo de demonstrar aqui, trazendo as fundamentações do seu voto, é um ministro antipovo e antitrabalhador. Pessoal, espero que tenha sido
esclarecedor, informativo. O ministro Fachin também já proferiu o seu voto. Se vocês tiverem interesse aí que eu faça um vídeo abordando o voto do ministro Fachin, nos digam aqui nos comentários. Certo, pessoal? Valeu a presença. Um abraço a todos e todas.